Saudações, pessoas! Muito bem, eu vou tentar ser bem rápido e bem objetivo nesse vídeo, porque a situação que nós estamos passando no Brasil ela é uma situação extremamente difícil. É um momento delicado e perigoso e, infelizmente, nós vamos passar por um caos aqui no país, porque estão provocando esse caos e ele é inevitável. Eu já falei sobre isso, já falo sobre isso há um bom tempo. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo no passado que eu falei sobre essa possibilidade. Eu uso alguns exemplos da época, mas é aquilo que eu imagino que possa acontecer aqui no país. Muito bem, o que nós estamos observando? Um Congresso agindo contra o governo Bolsonaro e contra a nação. O governo Bolsonaro, no caso, a família Bolsonaro, é uma família que age quase sozinha. Nós temos poucas pessoas que estão ali ao lado dessas pessoas dispostas a fazer algo para o bem e pela verdade. A maioria não passa de um bando de oportunistas e realmente traidores. O Brasil parece que nós estamos observando que está, mais uma vez, apenas fazendo o seu clássico voo de galinha, ou seja, pula, voa e daqui a pouco cai, tá? Então, olhem só, eles estão fazendo o seguinte, por exemplo, no caso, a CPI da fake news, que vai servir, obviamente, para atacar o governo Bolsonaro e tentar usar, de repente, isso de alguma forma para anular a sua eleição. Então, quem vai depor nessa CPI? Por exemplo, Felipe Neto, Caetano Veloso e entre outros, que são pessoas que favorecem apenas o movimento revolucionário, né? E foi muito bem denunciado essa CPI quando ela estava ali sendo criada, inclusive com o dedinho do audacioso Kim Kataguiri, que é um rapazinho extremamente perigoso, né? Foi avisado e, obviamente, ela será usada para isso. E, ao mesmo tempo, nós temos, então, pessoas que supostamente eram manifestantes de direita, claro, com algumas pessoas de direita de verdade, fizeram uma pequena bagunça, né? Lá próximo ao STF, jogaram porcariadas nos caras e, não nos caras propriamente, mas fizeram um teatro, né? Para, então, colocar a culpa na direita, criar a narrativa, né, que a direita é aquilo, é uma direita raivosa, e com isso o que eles acabam conseguindo? Eles estão tentando, de todas as maneiras, impedir que Bolsonaro faça aquilo e cumpra as promessas e faça aquilo que o povo precisa. Só que o que acontece? Eles soltam a narrativa de que as coisas não estão acontecendo, mas não porque nós temos um amontoado de canalhas impedindo, mas porque Bolsonaro não está adotando as medidas corretas. Entendem? Eles estão tentando moldar, fazer com que Bolsonaro sigam as regras que eles estão impondo. Eles soltam como a coisa deve acontecer, e se Bolsonaro não segue aquilo que eles soltam através da mídia, vai ficar assim meio que evidente, ou de uma maneira meio jogada, que o Bolsonaro tem culpa porque ele não sabe governar. E também nós temos aí a ação, o início da ação para derrubar a Lava Jato, e com isso também a ação que promoveram para anular as sentenças da Lava Jato, que pode, claro, soltar o Lula. E essa ação ela é extremamente perigosa, porque ela vai favorecer os criminosos. Então, a criminalidade que caiu aqui no Brasil, nós vamos ver em breve uma nova explosão de criminalidade. O crime ele vai aumentar. E com isso, eles vão colocar nas costas do Bolsonaro e também nas costas do Sérgio Moro, que eles são os grandes culpados por esse caos que os nossos opositores estão promovendo aqui no país. Tá? Com isso, eles podem então conseguir até mesmo forçar o impeachment do Bolsonaro, ou, caso isso não aconteça, eles vão conseguir desgastar e destruir, né, o governo de tal forma que nas próximas eleições Bolsonaro não terá força nenhuma para ser reeleito. Então, minha gente, nós estamos vivendo essa situação caótica e perigosa. E esse caos que os nossos opositores eles estão criando, ele virá. Porque nós estamos observando que além desses nossos inimigos, nós temos uma nova classe de opositores, que são então os isentões e aquelas pessoas que estão abandonando o Bolsonaro e formando grupos paralelos, que até então nós não sabemos exatamente se eles pretendem confrontar aquilo que virá no lugar do Bolsonaro, ou se eles estão apenas querendo criar uma maneira de ficar do lado do establishment e tocarem as suas vidinhas. Pessoas que conseguiram fama, sucesso e dinheiro através da ascensão de uma suposta direita e também conseguiram isso nas costas do Bolsonaro. Então essas pessoas agora estão tirando o corpo fora e estão alegando que Bolsonaro não sabe governar, que Bolsonaro está cometendo muitos erros, e estão culpando aquilo de onde eles querem sair. Saem como isentos, não estou saindo porque eu estou com medo daquilo que pode acontecer, mas estou saindo porque o negócio é ruim. Então estão tirando o corpo fora, estão trocando aí likezinhos em redes sociais e me parece que eles estão se unindo. Exatamente o que eles vão conseguir com isso, eu não sei.
Como eu já disse, se eles pretendem criar um grande grupo para enfrentar aquilo que virá depois da queda do Bolsonaro, eles não vão conseguir. O que resta então é eles se aliarem, né, a essas pessoas ou se tornarem capachos desses caras, desse establishment, ou eles podem então ir embora do país se o negócio ficar muito ruim. Afinal, eles ganharam dinheiro suficiente para isso, então eles podem ir embora a hora que eles quiserem. Agora, o restante das pessoas, né, os brasileiros que acreditaram em Bolsonaro e ainda têm a esperança de um Brasil melhor, vão ficar para trás e vão ficar aí nas mãos desses nossos opositores. E ainda pior, até de repente em meio a um caos que pode até mesmo acontecer um dado derramamento de sangue. Não sei precisar para vocês até onde esse caos pode chegar. Então, meus amigos, é essa a situação. Não estou querendo aqui mentir para vocês, nós precisamos encarar a coisa como ela é. Tá? O mal se aproxima, né? Um maior ainda no caso, porque o mal ele já está estabelecido, nós estamos tentando combatê-lo, mas esse mal tende a aumentar com esse caos que eles estão promovendo. Né? Nós sabemos que os nossos opositores tiram proveito do caos, daquilo que sobrar. Então, desse caos, eles podem conseguir derrubar Bolsonaro, podem enfraquecê-lo e ele não vai conseguir vencer nas próximas eleições. Né? E nós estamos vendo essas pessoas que estão com medo da coisa, porque é claro que cada vez mais o governo Bolsonaro está ficando apertado, eles estão sufocando, eles estão colocando contra a parede. Então, observando esse perigo, essas pessoas estão com medo e estão tentando garantir apenas o deles. O que nós podemos fazer? Nós estamos num momento de ações um pouco mais enérgicas. Nós precisamos de ações mais fortes contra essas pessoas. Precisamos de uma ação popular realmente grande, precisamos de uma organização urgente e nós temos que colocar uma pressão maior nessas pessoas que estão achando que literalmente o Brasil são delas. Infelizmente nós não podemos contar mais com algumas pessoas que eram grandes influenciadores, porque como eu já disse, por um medo daquilo que eles estão observando que está acontecendo, eles estão tirando o corpo fora e estão apenas preocupados em criticar o governo, ou seja, preocupados em afundar o governo ainda mais. Então seria muito necessário nós realmente sair para a rua e pedir que essas pessoas sejam retiradas ou até mesmo promover a retirada dessas pessoas, como o Rodrigo Maia, por exemplo, que está atuando contra a nação e contra o povo brasileiro. Nós precisamos adotar medidas, usar tudo que nós tivemos em mãos, de uma maneira judicial, todos os artifícios legais para tentar contrapor esses caras. E até mesmo, se necessário, algumas ações mais enérgicas, como por exemplo, uma grande quantidade de povo na rua para botar uma pressão necessária e uma pressão, nesse caso, se for preciso, mais forte, mais enérgica do que nós estamos acostumados a ver e fazer. Meus amigos, a situação é difícil e nós precisamos de uma ação mais forte. Não tem como. Tá? Nós vamos ter que nos mexer e nós vamos ter que ir para cima. Vamos ter que combater essas pessoas e, infelizmente, em meio a um caos. Não é possível que esse caos seja evitado, pelo menos ao meu ver. Isso acontecerá. Os nossos opositores eles estão desesperados. As coisas que Bolsonaro está fazendo, o bem que está sendo promovido e o discurso que ele fez na ONU atingiu essas pessoas em cheio. E isso trouxe para fora todo o ódio que essas pessoas têm da verdade, do bem e daquilo que nós estamos tentando resgatar e salvar no Brasil. Que são aquelas coisas básicas que o ser humano precisa e que o povo brasileiro precisa. Então nós temos essa situação. Todas essas coisas estão acontecendo simultaneamente, sem contar também toda essa pressão desse absurdo da imposição, né, dessas questões ambientais. Nós temos então aí uma estrutura de poder, tá, um Congresso, um STF que está atuando a todo vapor contra todos os brasileiros, favorecendo apenas a sua classe, os bandidos e os corruptos. Então, meus amigos, agora é o momento. Nós precisamos nos organizarmos da maneira que for possível e providenciar ações mais enérgicas, meios legais, fortes, para que nós possamos contrapor esses caras, ações físicas, no caso, movimento de rua, só que um movimento de rua mais forte. Nós temos que sair para, literalmente, tirar, né, essas pessoas dos cargos que eles ocupam. Sem uma reação popular um pouco mais forte dessa vez, nós corremos aí um grande risco. Então, meus amigos, é um momento de batalha. É um momento, sim, de uma guerra cultural terrível e de ações físicas realmente necessárias. Precisamos fazer isso, porque senão essas pessoas vão tomar o Brasil de volta e a situação pode ficar muito feia.
Contamos sim com a coragem da família Bolsonaro, com as estratégias, né, que eles sabem muito bem, até, digas de passagem, promover e fazer. Mas nós também vamos precisar das nossas estratégias e nós vamos precisar ir para cima. Ok? Então, muito bem, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido aqui o meu recado e peço que vocês rezem pelo Brasil. É um momento também de oração e pedir para Deus aí que tenha misericórdia de todos nós, tá? Rezem pelo Bolsonaro, rezem pela família do Bolsonaro, rezem pelos brasileiros e peçam ajuda a Deus para que nós possamos conseguir combater o bom combate. Muito obrigado a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui.